Senador Ricardo Ferraz, eu quero seguir o senador Blairo Maggi e também começar com uma frase aqui, a minha fala, mencionando que a maior política social de um país é o emprego. Tem nada mais importante para o cidadão do que o emprego. Ele empregado, ele está com a sua autoestima elevada, o orgulho próprio de manter a sua família e, evidentemente, que quem gera emprego são os empreendedores, os empresários, aqueles que no Brasil encontram um sistema burocrático quase que intransponível para resolver problemas essenciais, básicos, elementares, como foi o caso da balsa aqui do senador Blairo Maggi. Então, eu quero me associar a Vossa Excelência, senador Blairo Maggi, empreendedor que é, e eu também sou, em pequenas proporções, e trago aqui para o Senado essa visão da eficiência, a visão da produtividade, a intenção de fazer mais e fazer com menos e fazer em menos tempo, porque o Brasil nós precisamos agir urgentemente, principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo hoje aqui. Bem, de forma que eu quero parabenizar o senador Blairo Maggi pela iniciativa do requerimento da audiência pública, o que não me surpreende, uma vez que tem se destacado aqui no Senado Federal como um dos seus líderes mais proeminentes. E quero cumprimentar também Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, pela condução dos trabalhos e, sobretudo, pelo conhecimento que Vossa Excelência demonstra não só sobre essa matéria, mas especificamente sobre essa matéria, o que já demonstrou na sequência das nossas atividades da audiência pública de hoje. Bem, dentre tantos problemas que nós temos a enfrentar aqui no Senado Federal, essa questão dos terrenos de marinha, relacionados à SPU propriamente dito, me desperta especial interesse. Me parece que quanto mais esforços nós fizemos aqui para encontrar uma alternativa e uma solução, mais problemas advêm, e quanto mais se discute, pelo menos quanto mais se discute da discussão que deve nascer à luz, da discussão, pelo que eu percebo nesses primeiros meses de Senado, nós não estamos encontrando luz nenhuma, pelo contrário, nós estamos buscando cada vez mais um processo de entravamento definitivo das atividades econômicas e das relações público com público e público-privado. Essa que é a grande verdade. Eu quero também me associar ao senador Ricardo Ferraz, que eu também moro numa ilha chamada Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, onde tive o privilégio de ser prefeito daquela cidade por 2 mandatos consecutivos, 8 anos. E a SPU também, naquela oportunidade, se demonstrou um órgão extremamente burocrático, insensível, intransigente, arrogante e prepotente. Difícil administrar uma cidade como aquela, porque tudo que você vai fazer, você não sabe quem é realmente o titular daquela propriedade. É do Estado, é seu, mas não é seu. É meu, mas não é meu. É da União, mas cedeu para o Estado, mas venceu o convênio e etc. e tal. E fica um impasse. E a gente não encontra, eu pelo menos nunca encontrei na SPU, um parceiro para encontrar as soluções dos problemas que são inerentes ao interesse público. E o que é pior, essa questão dos terrenos de marinha, o senador Ricardo Ferraz já colocou com muita propriedade, é um entulho da época do Império. O objetivo era de segurança nacional, era de deixar uma faixa de domínio para que a gente pudesse enviar os nossos canhões à época para proteger a nossa soberania nacional. Me parece que nós continuamos em guerra permanente, que a qualquer momento nós vamos colocar de novo os nossos canhões
que as guerras, talvez no Brasil, volte a ser uma guerra de canhão, né? E que vamos utilizar essas áreas para que efetivamente possam ali ter uma logística necessária para nos proteger. Não é esse o Brasil que eu sonho, não é esse o Brasil que nós sonhamos. Nós temos que ter um novo olhar para o Brasil, em todas as áreas, não é só nessa área, não, é em todas as áreas que a gente discute aqui, a gente se depara com questões relativas a essa insensibilidade de que não se pode fazer, não se deve fazer assim, mas ninguém diz como que se deve efetivamente fazer, de forma prática e objetiva. E passa de um para o outro, e vai, e demora anos e anos e anos, se perde muito tempo, se perde muito dinheiro. Essa é a tradicional falta de continuidade administrativa. Os projetos começam, mas não terminam. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, invariavelmente, inclusive na infraestrutura, inclusive em programas sociais, eles começam, mas não terminam. A gente não vê mais uma inauguração, Ricardo Ferraz. A gente vê o início, o lançamento, parece que virou um país do lançamento. Lança-se o projeto, depois lança-se o licenciamento ambiental, depois lança-se o orçamento, depois lança-se a obra, e a obra não tem continuidade, como é o caso das rodovias, por exemplo, de Santa Catarina. A rodovia BR-101, que liga o Paraná ao Rio Grande do Sul, está praticamente 30 anos e só agora em fase de conclusão. Vocês imaginem, então, as outras rodovias federais que foram dada ordem de serviço, que foram lá, fizemos discursos lá e etc., assumimos compromissos com a sociedade, e as obras não têm solução de continuidade, elas não têm continuidade, melhor dizendo, o que realmente é muito difícil. Mas esse não é o assunto. O assunto, na verdade, aqui hoje, e que eu quero abordar, é que, efetivamente, eu queria saber quanto que o governo arrecada com os terrenos de marinha. E eu quero fazer aqui, senador Blário Maggi, se Vossa Excelência me permita, uma discussão muito mais de público com público, porque de público privado foi o que praticamente nós discutimos aqui, e Vossa Excelência abordou com muita propriedade, e eu acho que nós ficamos satisfeitos com o que ouvimos, e precisamos, na verdade, fazer alguma coisa. Senador Ricardo Ferraz, prezado presidente, eu já protocolei um projeto de decreto legislativo que deve estar adormecido na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez ele não abranja a amplitude que nós desejamos nessa questão. Mas eu vou tomar liberdade de repassar uma cópia para Vossa Excelência, conhecedor que sou, da sua luta de anos e anos com relação a essa matéria aqui, que Vossa Excelência praticamente é um especialista na área. Não. Sim, pelo que percebo, Vossa Excelência é um especialista na área, e que queria emprestar, vamos dizer assim, essa contribuição. Aliás, eu pedi, inclusive, por ofício ao presidente da Comissão de Justiça, que enviasse ao senhor o decreto legislativo para que Vossa Excelência pudesse relatar o meu projeto de decreto legislativo. Exatamente pelo respeito, pela admiração que tenho por Vossa Excelência e, sobretudo, pelo conhecimento que Vossa Excelência tem dessa matéria. Bem, dito isso, não querendo me alongar nessa questão, nós estamos hoje, com relação a esse assunto, numa relação de perde-perde. Todos nós perdemos. Ninguém ganha com isso. Ou nós agimos rapidamente, ou então nós vamos continuar perdendo. E me parece que o grande objetivo disso é um objetivo financeiro, é arrecadatório. Ninguém me disse que não é porque nós temos uma PEC de Vossa Excelência ali pronta para ser votada. Entendeu? E que nós não conseguimos colocar em votação por causa de uma questão meramente econômica, financeira, e que, lamentavelmente, o país, nesse momento, encontra-se com dificuldades, razão ainda maior para que essa questão não seja deliberada. O que é pior,
o que a gente observa com relação a esse assunto? A relação que eu quero ainda me manifestar, eu estou procurando sintetizar o meu pronunciamento aqui, a minha fala, porque o assunto é bastante abrangente e muito complicado, mas eu quero fazer uma abordagem aqui do público-privado. E eu percebi que o doutor William Mantelli, ele relacionou ali o que a União faz com relação aos terrenos que supostamente são de sua propriedade. Ele não faz absolutamente nada. E eu quero me voltar ao setor público, os acrescidos de Marinha, que eu sou testemunha viva, eu consegui implantar, tanto no município de São José, quando fui prefeito, um acrescido de Marinha, que chamamos de Beira-Mar de São José, um aterro que criou um novo eixo de desenvolvimento econômico e social naquela região, e outro na cidade de Florianópolis, que igualmente. O que acontece? Recursos do município, financiamento privado, financiamentos do município, que o município contraiu, e a hora que o município concluiu a obra, chegou lá a União e tomou conta da obra, se apropriou. Nada mais podia ser feito e para que efetivamente uma obra feita pelo município, com recurso do município, financiamentos do município, tivemos que passar imediatamente a obra para o patrimônio da União, para a União. Bem, tudo bem. E sabe o que acontece lá hoje, senador Ricardo Ferraz? Estão distribuídos nessa área valorizada, de frente para o mar, adivinha o quê? Os prédios públicos federais, todos estão lá. Porque todos, é como a Cassandra aqui, a secretária executiva, disse que todo brasileiro gostaria de morar de frente para o mar, né? Só que essas pessoas que moram de frente para o mar hoje, elas não invadiram, e se invadiram, merecem as punições pertinentes à sua atitude. Mas elas ocuparam essas áreas num regramento existente desde a época do Império. E que hoje, infelizmente, muitas pessoas em ambientes consagrados, históricos, de preservação histórica, não pode nem trocar uma porta da sua casa, da sua residência, porque está lá o patrimônio da União e a Justiça a fiscalizar essas pessoas. Bem, o que é pior? O que aconteceu? Com essa questão da portaria, a União não pode ceder nada de graça para ninguém, e eu acho até que faz sentido. Agora, não ceder de graça do poder público para o poder público é um absurdo, porque todos nós somos públicos. Se o município paga para a União tem que devolver esse recurso para o município para que ele possa sobreviver. E aconteceu recentemente, lá em Florianópolis, depois da minha saída da prefeitura, uma notificação ao município, onde a SPU aplicou uma multa de 170, 180 mil, 180, deixa eu me lembrar agora, que faz tanto tempo, 180 milhões de reais. Por quê? Porque a prefeitura, ao longo da sua história, utilizou essas áreas acrescidas, mas coisas de 30, 40, 50 anos, onde tem um centro de convenções, onde tem não sei o quê, onde tem o sambódromo, onde tem isso, tem aquilo e tal, e aplicou a multa. Isso significa, tipo, 2 receitas do município como Florianópolis. Então, falta... por isso que eu falei aqui da arrogância, da prepotência, da insensibilidade, do sistema burocrático, dessas questões, porque não é possível, não posso permitir um negócio desse, não é possível que a gente possa entender uma multa desse tamanho, dessa relevância, de um poder para outro poder, cujas áreas não foram ocupadas irregularmente, foram ocupadas porque tiveram autorização.
e que agora, através das portarias e etc., tal que for editada, precisa ter um contrato oneroso dessa questão. Portanto, essa questão é uma questão que nós precisamos passar uma régua. Nós precisamos tomar uma atitude com relação a isso, senador Ricardo Ferraz. Eu sei que Vossa Excelência já fez inúmeras tentativas e posso perceber a sua frustração em relação às dificuldades que enfrentou, mas eu quero me associar a Vossa Excelência. Sei que a minha voz não é uma voz poderosa, mas é uma voz que vai se associar aos princípios, aos ideais de Vossa Excelência, para que a gente possa junto encontrar uma alternativa para essas questões que são extremamente relevantes para o país. E o que é pior, pelo que eu sei, nós arrecadamos em torno de 700 milhões de reais com essas questões do terreno de marinha em todo o país. E no meu estado, atinge, se eu não me engano, 35 mil pessoas. Eu não estou com esses dados, então peço desculpa se não for exatamente isso. O que acontece quando o governo reedita uma medida provisória que cria um pânico nessas pessoas? Aumenta a revolta numa gestão que já está capengando, que já está com dificuldade, que já perdeu o respeito da população, cujo resultado, senador Ferraz, é 700 milhões de reais. No Brasil todo? No Brasil todo, entendeu? É apagar fogo com gasolina, é um negócio absurdo. Então, se aumenta o imposto de o IOF, ou imposto financeiro, ou de transações, não sei o quê, e etc. Tal, que num percentualzinho ali resolveria essa questão e deixaria em paz esses ocupantes dos terrenos de marinha que ao longo da sua vida vive sempre num sistema completamente de insegurança nacional. Bem, para concluir, e pedindo desculpa pelo tempo que exagerei, mas eu acho que nós precisamos buscar uma alternativa de desburocratizar, de facilitar, de simplificar métodos e apoiar o desenvolvimento econômico, sem o qual esse país não vai sair do atoleiro que se encontra hoje. Muito obrigado.